Primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 1. Nós vamos entrar numa série importante, e eu acredito que você deveria acompanhar comigo essa série, né? Por um bom tempo nós vamos caminhar nela, e eu tenho certeza que ela vai ajudar você a crescer em fé, vai ajudar você a avançar no seu cristianismo. Diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamo-nos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continuais progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu acredito que o cristianismo, ele é muito interessante, porque o fundador dele está presente. É diferente de qualquer outra religião. Outras religiões nós convivemos com a filosofia que foi implementada por intermédio dela. Então nós não vivemos junto com Buda, né? Buda criou, né, o filosofismo do budismo. Nós não vivemos com Maomé. Maomé inventou o filosofismo do islamismo, mas ele morreu. Mas Jesus não. Jesus, o fundador do cristianismo, o fundador da igreja, ele está presente. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aleluia! Por isso que eu sempre digo, é impossível você não estar empolgado quando você se reúne em nome do Senhor Jesus. Porque você não serve um Deus ausente, você não serve um Deus distante, você não serve um Deus indiferente, você serve um Deus que está ali, participando, seja do seu momento de dor, Ele está ali, seja do seu momento de alegria, Ele está ali, seja nos seus desafios da vida, Ele está lá. O cristianismo realmente, se nós formos considerar como uma religião, de fato, é uma religião empolgante, cativante, extraordinária. E nós, como cristãos, em contrapartida, devemos viver o cristianismo de forma agradável, em que o Senhor que se faz presente, que ardentemente está presente entre nós, se sinta agradado. Eu já contei essa história, mas gostaria de contar novamente. Eu tenho um amigo de muitos anos, e eu fui jantar na casa dele, e ele preparou uma comida dizendo que eu ia amar a comida, que eu ia sair dali satisfeitíssimo com ela. E eu fiquei esperando, curiosíssimo sobre o que seria aquela comida. De repente ele me apresenta com um prato de bucho de boi. A minha impressão foi assim: eu vou matar esse cara, né? Eu odeio bucho, odeio. Pensa numa comida que assim, para mim é a encarnação do Satanás, é olhar um prato de bucho. Eu vejo assim principados e potestades saindo daquele negócio assim. Eu vejo o inferno entrando na minha cara. Meu Deus, é tudo de ruim um prato de bucho de boi. E aí eu olhei para ele e falei assim: cara, você é amigo há quantos anos? Mais de 25 anos. Eu falei: cara, você não me conhece. Há 25 anos você sabe que eu não como bucho. Há 25 anos você sabe que eu detesto esse prato. Você vai fazer uma coisa dessa para me agradar? Bem, talvez nós estamos assim com Jesus. Nós achamos que agradar a Jesus diz respeito a agradar nós. E não tem nada que ver uma coisa com a outra. Na nossa linguagem de amor com o Senhor Jesus, nós devemos nos preocupar o que agrada a Ele e o que não agrada. Como verdadeiros cristãos, como pessoas que estão no percurso de alcançar a maturidade, de deixar de ser menino e passar a ser adulto, de passar de ser infantil e ser uma pessoa de fato comprometida com o Senhor Jesus Cristo. Todos os dias nós devemos parar para pensar a respeito de qual é a vontade de Deus e como nós devemos agradar a Deus no cumprimento da sua vontade. Eu sei que com essa palavra, essa introdução, algumas pessoas se questionam dizendo: pastor, mas descobrir a vontade de Deus não é tão fácil como você fala. Descobrir a vontade de Deus é uma coisa complicada. Eu digo, talvez seja. Dependendo na ótica que você olhar, não é tão fácil descobrir a vontade de Deus. Porque se você observar a vontade de Deus na questão específica da sua vida, a razão pela qual você, com esse DNA, com o seu número de documento, com essa sua cor de pele, a cor da íris dos seus olhos, as suas digitais,
talvez fique um pouquinho mais difícil entender, mas você tem que parar para refletir que a vontade de Deus não é sempre tão exclusiva assim. A vontade de Deus, ela é mais coletiva do que individual. A vontade de Deus é mais para o corpo do que para o indivíduo em si. E isso traz para nós uma abertura, isso traz para nós um entendimento que torna o Evangelho muito mais praticável do que nós imaginamos, que torna o andar com Deus muito mais simples do que a complexidade da individualidade. E eu acredito, queridos, que a geração em que vivemos, onde a individualidade tem chegado ao extremo, ela também alcançou a fé. Hoje nós queremos um tipo de fé que seja absurdamente exclusiva, ao ponto de nós termos cruzes anatômicas que se encaixam ao nosso estilo de vida, né? A gente pega o Evangelho e vai tornando ele amoldado ao nosso gosto, à nossa performance, aquilo que nós achamos certo, aquilo que achamos errado, aquilo que concordamos, aquilo que não concordamos, mas biblicamente falando, não é assim. A vontade de Deus é clara. A vontade de Deus, ela não é tão difícil, tão absurdamente difícil de se descobrir. Por exemplo, nós vamos tocar num assunto que a Bíblia é clara sobre ele, em questão de agradar, de honrar, de louvar, de engrandecer o nome do nosso Deus. Vá comigo para o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Diz assim a Bíblia: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Bem, aqui está uma coisa clara, que serve para o branco, para o negro, para o rico, para o pobre, para o gordo, para o magro, para o novo convertido, para o irmão que já está virando quase a quarta pessoa da Trindade, tanto tempo de igreja que ele tem. Para todos nós, esse texto, ele é aplicável. Então, se 1 Tessalonicenses diz que nós devemos viver de uma forma em que descubramos a vontade de Deus, e não só venhamos descobrir ela, mas agradar a Deus na prática desta vontade, você acabou de descobrir algo que agrada a Deus, uma vida de fé. Caminhar em fé, viver em fé, falar em fé, construir em fé, projetar em fé, ou seja, tudo que você fizer em fé vai agradar ao Senhor Jesus. Romanos diz que tudo que é feito sem fé é pecado. Por que Deus escolheu a fé como o ingrediente essencial para um relacionamento com Ele? Primeiro, nós temos que ir à origem. A origem. Tudo isso começou lá com Adão e Eva. Adão e Eva tinham uma expressão da fé que poucas pessoas entendem. A expressão da fé de Adão era obediência. Porque o nosso sentido de fé, geralmente, está conectado à apropriação, à manifestação de poder. Mas nem toda a manifestação da fé evidencia, por exemplo, um cego enxergando, um paralítico andando, um mudo falando, um surdo ouvindo, um morto sendo ressuscitado, um leproso sendo purificado. Não, nem sempre. A fé, ela é expressada pela obediência. Adão precisava crer em Deus. Essa crença iria gerar nele um fundamento para que todas as suas ações fossem em fé. E contrário a isso, foi a ação dele, que nós chamamos de incredulidade. Porque a nossa tendência é olhar para o pecado como desobediência. Tudo bem, não vamos questionar um conceito universal, mas nós deveríamos, no mínimo, nos aprofundar um pouquinho sobre isso. Pela única razão, desobediência tem tudo que é tipo de nome. Tem um cara que desobedece mentindo, tem um cara que desobedece roubando, tem um cara que desobedece falando mal dos outros, tem um camarada, tem vários nomes à desobediência. A pergunta é, o que levou Adão e Eva a desobedecerem? O que levou Adão e Eva
a não se manterem na palavra que Deus havia lhe dado. Foi a incredulidade. Porque a Bíblia diz que Deus disse que se Adão e Eva comessem da árvore ou do fruto produzido pela árvore que dá o fruto da ciência do bem e do mal, eles morreriam. E quando Satanás falou, não, vocês não vão morrer, não é verdade, vocês não vão morrer, eles preferiram acreditar na mentira de Satanás do que permanecer na verdade de Deus. Então, a partir daquele dia, Deus estabeleceu um padrão de relacionamento, que é o padrão da obediência, em fé, de você se render a Deus em fé. Nós precisamos parar para pensar, porque a incredulidade tirou o homem da presença de Deus. E a mesma coisa aconteceu em várias outras passagens bíblicas, em outros vários momentos em que Deus escreveu a sua história. O grande problema da humanidade, o grande problema do homem foi o quê? A incredulidade. Então voltamos ao texto. É impossível agradar a Deus sem fé, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. Ele está aqui, Ele está entre nós, Ele está na nossa forma de fazer negócio, Ele está na nossa forma de tratar esposa e marido, Ele está na nossa forma de criarmos filhos, Ele está na nossa forma de praticarmos esportes, Ele está na nossa forma de gastarmos o dinheiro, Ele está na nossa forma de projetarmos o futuro, em tudo que nós pensarmos na vida e pós-vida terrena, Deus está ali, Ele existe. E nós vamos ter que prestar contas de tudo isso. Essa é a grande base da fé. Não importa se você é crente ou não é crente, Deus existe. A questão é que o não crente acha que não tem que prestar contas, mas ele vai ter que prestar, porque Deus existe. Alguém está comigo aqui ou não? Agora o crente já se rende à existência de Deus, fala, opa, alto lá, eu não vou ser bobo. Eu já sei que Ele existe, eu vou me preparar para quando eu prestar contas diante dEle, eu não seja pego como Adão, que desobedeceu em fé. Eu não vou ser como Adão, que resolveu dar crédito à incredulidade e não manteve-se em Deus pela fé. Eu já tenho a história, já está escrito, eu posso agora agradar a Deus em fé. Quem está comigo? Diga amém. Porque esse é o aspecto da fé. O aspecto da fé parte do princípio da consciência, de que eu sei que Deus está comigo em todos os momentos. Eu sei que Deus está comigo em todos os lugares. Eu sei que Deus está comigo nos meus pensamentos. Eu sei que Deus está comigo na minha relação familiar. Deus está comigo no uso do dinheiro. Deus está comigo no uso do meu tempo. Deus está comigo, eu tenho essa consciência. Eu não consigo me ver livre dessa consciência, porque eu sei que Ele existe. E eu vou dar uma resposta agora a essa crença da existência em fé. E como é que eu faço isso? Novamente, a gente tem um outro problema. Então, a segunda pergunta que se levanta: pastor, não é muito fácil entender fé, não. Porque fé, a gente tem as várias definições, né? Fé é mais ou menos assim, ei, dá o primeiro passo que Deus cria o chão, né? Pula no escuro que Deus acende a luz. Isso é tudo bobagem, irmão. Não crê nessas bobagens aí. Isso é tudo bobagem. Isso pode ser ousadia, isso pode ser intrepidez, isso pode ser coragem, né? Que é até uma expressão da fé, mas não é o fundamento da fé. O que é fé? Repita comigo. Fé, ela vem do conhecimento revelado da palavra de Deus. Então a fé é inteligente. Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Dá uma olhadinha para o seu irmão assim, e fala assim, não sei se você sabe, mas vai me pagar uma pizza depois do culto, eu já estou brincando. Né? Olha para o seu irmão e fala assim, não existe fé genuína, não existe fé do tipo de Deus, sem o conhecimento bíblico. Ah, pastor, mas a Bíblia é um livro relativamente novo para a história da humanidade. É verdade, mas o homem nunca ficou sem a palavra de Deus. Adão não tinha Bíblia no Éden, mas Adão tinha a palavra de Deus.
Desde o primeiro dia da existência de Adão, ele tinha uma palavra que ele deveria guardar no seu coração. E foi por ele ter perdido aquela palavra, ele não ter dado crédito àquela palavra, foi por ele não ter conduzido a sua vida por aquela palavra, ele não ter tomado decisões fundamentadas naquela palavra, que ele perdeu todos os benefícios que lhe foram dados gratuitamente. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem Bíblia, aleluia. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Vamos lá, a gente tem Bíblia. Mais uma vez, a gente tem Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Nós, como cristãos, não podemos mistificar a fé. Eu estou sentindo. Não é por sentimento que você guia a tua vida. Não é. Esses dias eu estava discipulando uma ovelha, falei assim, a vida não é baseada em sentimentos, a vida é baseada em convicções, que governam os sentimentos. A Bíblia nos fala no livro de Hebreus, que a fé é um quê? Um firme fundamento, e a certeza é um firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza das coisas que se espera. Então não tem, se ele é um firme fundamento, não tem esse negócio de dar um salto no escuro. Se a fé é a certeza do que se espera, ela não é duvidosa. Os sentimentos são duvidosos. Eu mesmo já acordei dia alegre e dormi triste. Eu já acordei triste e fui dormir alegre. Tem um dia que eu acordei triste e eu quase quis morrer, porque eu fiquei mais triste. Então, os sentimentos mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A verdade de Deus é uma verdade imutável. Quanto mais eu conheço a Bíblia, quanto mais o Espírito de Deus abre os meus olhos para entender a Bíblia, quanto mais a palavra de Deus, ela vai entabernaculando, ou seja, ela vai tornando carne, ou seja, ela é o ar que eu respiro, ela é a razão das minhas decisões, mas eu ando em fé. Mais eu ando em fé, mais eu agrado a Deus. Porque geralmente, irmãos, a vida, quando ela quer nos conduzir para a desobediência, ela não se apresenta a nós de forma ruim, geralmente é de forma agradável. Quando a Eva foi atraída para não andar na obediência da fé, ela foi atraída pelo lado bom, e disse Eva, e viu Eva que o fruto era bom. Bom. Eu me lembro de uma piada, que um homem morreu, e aí o anjo apareceu para ele dizendo, olha assim, eu recebi a missão de dar uma chance para você. Foi qual chance? Eu vou te levar para o céu, e depois eu vou te levar para o inferno. E a chance será de você escolher onde você quer ficar. Aí o anjo perguntou, você quer ir primeiro para onde? Ele falou assim, eu quero ir primeiro no céu, tenho curiosidade de conhecer o céu. Aí chegou lá no céu, aí os anjos estavam lá, aleluia, aleluia, aleluia. Acho que já está boa a minha audição aqui, já passa o Ministério de Música, né? Ok. Aí o anjo falou, legal, gostei e tal, deixa eu ir no inferno. Aí quando chegou lá no inferno, estava lá. Aí já chegaram uma caipirinha, aí o anjo perguntou, e aí, você escolheu onde você quer ficar? Olha, seu anjo, é o seguinte, eu fui no céu, uma cantoria gostosa, assim, muita paz, mas quando eu cheguei no inferno, eu me identifiquei mais. A coisa é mais parecida com a vida que eu estava vivendo e tal. Eu vou escolher ficar aqui. O anjo falou, ó, você tem que lembrar que a decisão é uma só vez. Você não vai poder tomar essa decisão de novo. Tomou, está tomado, não tem como voltar atrás. Falei, tá bom, estou certo, eu quero ficar aqui. E daí o anjo pegou, deixou o cara lá na porta do inferno. Na hora que ele entregou lá, já chegou um demônio assim, pá, já deu na orelha dele, já saiu rolando. Caiu lá para outro canto. Veio outro, pau, deu outro, caiu lá para outro canto e tal. Ai, alto lá, o que está
acontecendo? Eu acabei de fazer uma visita aqui e estava maravilha. E caipirinha e tal. Ele falou assim, é assim que a gente trata os visitantes, mas agora você é um residente permanente. Alguém entendeu aqui ou não? Geralmente os convites para a desobediência, eles são gostosos. Eles são atraentes. Eles realmente vão tocar no seu ego, vão tocar nas necessidades mais sentidas da sua vida. Por isso que a vida tem que ser vivida em fé, expressada pela obediência. Porque a fé obedece o que está escrito. Não importa o que eu estou sentindo, não importa o meu conceito pessoal, não importa o que eu imagino sobre isso. A verdade de Deus é absoluta. E toda bagunça de interpretação que a gente tem da Bíblia, geralmente é porque alguém está corrompendo o sentido original dela. Ele está tentando se justificar, ele está tentando mostrar um caminho alternativo do que a Bíblia exige de obediência, é que dão as confusões. Andar em fé é andar em obediência. Nunca mais esqueça o que eu vou dizer. Aliás, repita comigo. Onde a tua fé não te leva, a fé te conduz. Ou seja, a obediência te conduz. É assim. Eu não tenho fé, obedece. Que a obediência vai te conduzir em fé. Só obedece, que a obediência vai te conduzir em fé. Só obedece, que a obediência vai te conduzir ao caminho certo. Porque é fato que muitas vezes quando nós estamos numa jornada, não parece que falta um pouquinho de fé? Quem já passou por isso aqui? Vamos lá, levanta a mão, come on, levanta a mão. Ai meu Deus, será que eu vou aguentar? Mas é passo a passo, eu estou em obediência, eu sei que está escrito, eu sei que Deus falou, eu estou em obediência, meus olhos não veem, mas eu estou obediente, meus sentimentos não sentem nada, mas eu estou em obediência, parece que está dando tudo errado ao meu ver, mas eu estou em obediência à palavra de Deus, aleluia, glória a Deus. A obediência te conduz ao propósito, ela não permite você desviar para a direita e nem para a esquerda, porque a palavra está diante de ti, aquela voz está atrás de você dizendo, este é o caminho, andai nele. Então não é tão difícil agradar a Deus a partir de uma perspectiva de fé bíblica. Simplesmente de uma fé bíblica. Eu sei, uma terceira pergunta vem aqui. Pastor, mas não é tão fácil entender a Bíblia. Eu garanto que você que estuda ela há mais de 30 anos não sabe tudo. Eu falei, tá bom, você está certo. Voltemos lá para Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 em diante. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, diga comigo assim, como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver, agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continuais progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções, diga instruções. A questão é que nós temos que parar para ouvir quem já caminhou mais do que nós. Deus sempre vai colocar pessoas no nosso caminho. Deus vai sempre colocar gente que tem uma palavra revelada. Deus sempre vai colocar gente que entende a respeito de algo que você talvez não entendeu ainda. Aqui a importância da igreja local, meu amado. Você tem 1 milhão de igrejas como você pode chamar como sua igreja local, mas dentre esse 1 milhão de igrejas, você tem que encontrar assim, aqui é a minha casa, eu confio na doutrina dessa casa, eu confio nos líderes desta casa, eu acredito na integridade desses caras, eu acredito no compromisso que eles têm com o Senhor Jesus Cristo, eu creio no compromisso que eles têm com as Escrituras, eu creio no compromisso que eles têm para quê? Para que assim como a igreja dos Tessalonicenses, que queriam viver ao ponto de agradar a Deus, pelas instruções que eles estavam recebendo, pela forma, porque queridos, se a gente for self-service, se você for na internet e pegar aqui um pensamento ali, e pegar outro pensamento ali, e pegar outro pensamento aqui, e pegar um pensamento aqui, é bem provável que você não está agradando a Deus, e está fazendo uma colcha de retalho para agradar a você. É bem provável, é bem provável. Pastor, você é contra a internet? Não, não sou contra a internet. Tem muita coisa boa lá. O que eu sou contra é o desigrejado.
É o camarada que não tem raiz. É o camarada que não tem alguém para dizer: epa, há alguém aqui a quem eu bato continência. Há alguém aqui em quem eu me refiro a ele. Há alguém aqui que eu confiro a minha vida. Há alguém aqui que realmente eu tenho prestação de contas. Pastor, isso é importante? Lógico que é importante. Qualquer pessoa séria, de verdade, nunca vai relativar esse princípio. Porque só gente que não é séria que relativa esse princípio. Quem é sério, pelo contrário, ele sempre vai buscar alguém mais inteligente do que ele. Ele sempre vai buscar alguém mais instruído do que ele. Ele sempre vai buscar alguém que está muito à frente da sua caminhada, porque ele está tão comprometido em querer agradar a Deus, que ele estabelece aquele padrão e procura alguém que já alcançou para o instruí-lo, para ele chegar lá. Agora, quem não quer nada com a vida, vai colocar esse princípio ao desprezo. Por isso que a Bíblia diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Ela corrompe os bons costumes. Então a fé nesse sentido, ela precisa passar por homens e mulheres que estão desejosamente querendo agradar ao Senhor Jesus. Desejosamente querendo viver a fé que se expressa pela obediência, que é fruto do conhecimento bíblico, e ela então não tem medo de se submeter a gente madura, a gente que já caminhou um pouquinho mais do que ela, gente que já foi experimentado na própria fé, para poder instruir outros a caminhar por ela. Então a forma de viver e agradar a Deus não se torna assim tão complicada como nós estamos imaginando. Não se torna assim tão complexa como nós pintamos ela. Desde que você seja simples. Nós não podemos nos apartar da simplicidade da fé cristã. Nós não podemos nos apartar da forma em que nós vivemos a vida. Bem, eu quero concluir essa mensagem mostrando para vocês um texto lá de Números. E eu não quero que você gaste seu tempo, quero que você leia esse texto em casa. A Bíblia fala que um povo foi liberto e eles começaram a peregrinar pelo deserto. Eles haviam saído do Egito, e eles estavam agora peregrinando pelo deserto. Eles passaram vários obstáculos na vida. Vários obstáculos. O fato é que, ali, no livro de Números 14, você vai observar que houve uma linha de corte. Repita comigo, linha de corte. O que é essa linha de corte? Onde, dos 20 anos para cima, todos eles foram reprovados. Agora, para cá, para pensar. Olha aqui nos meus olhos. Os caras foram reprovados. Por que foram reprovados? O livro de Hebreus mostra. Porque eles não andaram por fé. Eles não andaram pelo princípio bíblico. Eu fico me imaginando, eu fico me perguntando, melhor dizendo, como que pode um povo, 430 anos escravo, como que pode um povo amassando barro, um povo sem dignidade, um povo sem esperança de futuro, um povo que não tinha nada, ele só tinha uma promessa. E quando eles veem a promessa se cumprindo, o Senhor enviando o seu profeta, a mão forte do Senhor se manifestando, punindo aquela nação, eles são libertos da escravidão e são conduzidos agora pela peregrinação no deserto até chegarem em Canaã. E eles falem pelo caminho. A Bíblia fala que eles nunca saíram do Egito. Eles sempre estiveram lá mentalmente no Egito. Eles sempre estiveram lá na sua forma de pensar. Ainda que fisicamente não estavam mais amassando barro, mentalmente eles eram amassadores de barro. Ainda que fisicamente eles não eram mais coletores de palha, mentalmente eles estavam colhendo palhas. Ainda que fisicamente não era mais Faraó o seu líder deles, pois estavam debaixo da liderança de Moisés, eles se viam ainda debaixo da servidão de Faraó. Por isso que a fé tem que ser bíblica. Porque quando você vai para a Bíblia, Romanos 12 nos ensina
que a Bíblia vai renovando o seu entendimento. A Bíblia vai transformando a sua forma de pensar. E quando você transforma a sua forma de pensar, você também muda a sua forma de decidir. Você também muda a sua maneira de se comportar. Você começa a mudar as suas decisões na vida, porque você trabalha num conhecimento que não lhe tinha sido dado ainda. Você trabalha em cima de uma revelação que ainda não era sua, mas agora que a fé entrou, você sabe que Deus existe, você sabe que os céus passam, a terra passa, mas a palavra do Deus que você acredita que existe não passará. Você sabe que secam-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então você vai acreditar de todo o seu coração de que o que Ele disse é a verdade, e você não terá medo de conduzir a tua vida por aquilo e tomar decisões pautadas naqueles valores e comprometer a tua vida naqueles valores. Por quê? Porque você conhece o Deus, um Deus que se revelou por intermédio da sua palavra, e quando eu confio na palavra, eu estou confiando em Deus. É muito simples. Agora aquele povo, a semelhança de Adão e Eva, chegou um momento em que eles não estavam mais preocupados em agradar a Deus, mas assim. Então aqui eu começo a falar uma coisa: a fé, que ela unicamente tem o objetivo de melhorar a tua vida, a fé que única e exclusivamente tem o objetivo de melhorar o seu padrão de existência, ela não é fé. Ela é egoísmo, mascarada de religiosidade. Porque a fé genuína, ela não está pautada em você, ela está pautada naquele a quem nós devemos dar honra e glória, a quem devemos dar louvor e adoração. A fé está pautada naquele a quem nós devemos nos preocupar todos os dias, em cada respirar, em cada piscar de olhos, em cada decisão, em cada momento da nossa existência. Senhor, eu estou te agradando com a minha vida, eu estou te agradando com a minha família, eu estou te agradando com o uso do meu dinheiro, eu estou te agradando com o uso do meu tempo, Senhor, porque eu quero viver de uma forma em que o Senhor possa olhar para mim e dizer: você é um servo bom e fiel, você tem me agradado. Essa é a verdadeira razão da existência de um cristão. Se as coisas vão dar certo ou não vão dar certo é secundário. Se eu vou prosperar ou não vou prosperar, isso é secundário. Não perde o seu valor, mas é secundário, porque o primário é viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que queima incenso, que Deus possa aspirar o incenso e dizer: esse é um aroma agradável para mim. Aleluia. Alguém está comigo aqui? Glória a Deus. Alguém quer ter esse compromisso com a vida em fé, dizendo: eu vou viver de forma que o Deus a quem eu sirvo, o Deus em cuja presença estou, o Deus que eu creio na sua existência, Ele merece ser dignificado, Ele merece ser honrado, Ele merece ser louvado, Ele merece a minha atenção em fé. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a fé. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer nisso. Lógico que a fé tem vários outros aspectos, lógico que a fé tem vários outros sentidos a serem analisados, e nós vamos trabalhar numa série sobre fé, a fé do tipo de Deus, a fé que nos conduz ao ponto de agradarmos ao Senhor. O livro de Hebreus, e eu quero que você vá comigo lá, a gente está começando a terminar aqui. Quem está comigo, diga amém. O livro de Hebreus, ele nos mostra uma galeria da fé. Olha que coisa interessante, como a fé está misturada com a vida. Eu quero terminar aqui, Hebreus 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Como que ele pôde? Será que eles estavam competindo? Então foi por isso que Caim matou Abel? Eu não consigo ver isso. Eu não vejo que a resposta de Abel era uma competição à oferta de Caim. Eu acredito que a oferta de Abel era uma resposta pela paixão que ele tinha por Deus, o amor que ele tinha pelo Senhor.
Eu sei que há uma discussão aqui de que a oferta de Abel era ou não era uma oferta de sangue, a oferta de Abel era ou não era uma oferta de primícias. Eu vou falar uma coisa para você, qualquer uma das duas encaixa aqui. Se fosse oferta de sangue, Abel tinha dado oferta de sangue. Se fosse oferta de primícias, ele tinha dado as primícias. Então ele honrou de qualquer forma. Por quê? Porque a sua decisão não estava nele. Caim já não. A Bíblia fala que Caim deu do que lhe sobrou. Caim não estava preocupado em agradar a Deus. Caim estava preocupado em fazer uma boa gestão. Ou seja, eu faço o que tenho que fazer, saio bem na foto, com um bom retoque, eu vou dar uma boa postagem no Instagram. Alguém entendeu, não? Mas ele não está preocupado com Deus. Você vê que a fé, Enoque foi translodado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara. Você se lembra na época de Enoque? Enoque viveu praticamente na mesma época de Noé. Uma geração devassa. Uma geração que comia e bebia, casava e se dava em casamento. Em outras análises aqui, era um povo que, bolufas para Deus. Deus para eles não existia. Deus para eles não fazia sentido. Deus para eles não tinha uma razão de fazer com que as suas decisões caminhassem em obediência a Ele de forma nenhuma. Então você percebe que toda vez que a fé está aqui, toda vez que a fé ela está na prática da vida, pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda iam de ser vistos, temendo a Deus, aparelhou uma arca. Tente imaginar uma coisa dessa. Tente imaginar, anos após anos, sem chover, anos após anos, sem perspectiva de dilúvio, anos após anos, fazendo uma coisa improvável, totalmente contrário ao padrão da época, ao empreendedorismo da época, à inteligência da época, mas ele não estava fazendo as coisas para o seu bem, ele não estava fazendo a coisa pautada se ele daria certo ou não, era uma ação de fé. Deus falou, está falado. Deus falou, exige-se obediência. E ponto final. Pela fé, Abraão, quando obedeceu, a fim de ir a um lugar que deveria receber por herança, partiu, sem saber para onde ia. Um dia uma pessoa perguntou: pastor, você tem tanta certeza assim das suas decisões? Eu falei: não. Como que você age com tanta convicção? Porque a certeza que eu tenho é que eu estou obedecendo. Ele olhou assim e falou: boa, pastor, gostei. Mas é a vida, é assim. Não adianta você pintar um ar assim de sobrenaturalidade. Eu sei todos os milagres. Não sabe, irmão. Você não sabe. A verdade é que você não sabe. Mas o que você sabe é que o Deus que te deu a palavra, o Deus que abriu teus olhos para uma verdade bíblica, é o que vai te sustentar na caminhada, é aquele que vai honrar a palavra que Ele te deu, aleluia, porque tudo na vida é uma questão de fé, tudo na vida é uma questão de fé. Quem está comigo aqui, diga amém, aleluia. E aí conta toda a história de Abraão, que peregrinou por uma terra que não sabia. E por que ele peregrinou? Porque ele considerava a sua pátria celestial, ele considerava a palavra de Deus mais importante para si do que qualquer outra coisa. Se você ler aqui toda a história desses homens, e eu considero que você faça isso em casa, para chegar no versículo 38. E esse texto eu quero que a gente preste atenção para começar a terminar aqui. Homens dos quais o mundo não era digno de tê-los. Eu gostaria que o mundo realmente pudesse olhar para mim e ser condenado por minhas atitudes. O mundo não é digno de ter a mim. A fé que vivo, eu não vivo para agradar o mundo. A fé que vivo, eu vivo para agradar a Deus.
A fé que vivo, eu não vivo para dar certo no mundo. A fé que vivo, vivo-a para agradar ao meu Deus. A fé que vivo no mundo não é para ter recompensas meramente seculares, momentâneas e transitórias. A fé que vivo é para dizer que naquele grande dia, tudo valeu a pena. Eu acho interessante o tipo de fé que nós vivemos. Parece que toda a fé que vivemos está literalmente conectada a um sucesso no mundo. E eu estou dizendo que eu não estou pregando contra isso. Eu vou ensinar vocês a andarem em vitória por fé no mundo. Mas acima de tudo, a fé que você tem não é para vencer no mundo. A fé que você tem é para vencer o mundo. Para você agradar a Ele. Viver ao ponto de Deus poder aspirar você. Poder falar de você. Olha aí, meu servo, bom, temente, íntegro, que se aparta do mal. A fé que obedece. A fé que agrada. A fé que exalta. A fé que bendiz ao Senhor. Eu creio que todos nós deveríamos parar para pensar sobre isso. Dizer, uau, eu estou nessa pegada aqui ou não estou? Eu estou nessa caminhada ou não estou? Porque se você não tiver, eu só te digo uma coisa. Pare para refletir a profundidade do seu cristianismo. Pare para refletir a profundidade do seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Se você não tiver nessa vibe, eu considero você se perguntar, estou de fato andando em fé? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus?